Agora são 6h31. Confira como fica a previsão do tempo para hoje. Nesta segunda-feira, o calor e o tempo seco continuam na região. O dia deve ter predomínio de sol e temperaturas entre 16 e 34 graus. As chances de chuva ainda são baixas em Americana. Maíra Torres para o Grupo Liberal de Comunicação. Agora são 6h32. Um incêndio atingiu 5 galpões do complexo de fábricas em Carioba, em Americana, durante o fim da tarde de sábado e levou parte de um patrimônio histórico e cultural de Americana que data do final do século XIX. Apesar do dano material, não houve vítimas. Segundo a Polícia Militar, as chamas começaram por volta das 5h30 da tarde de sábado e só foram controladas por cerca de 3 horas da madrugada de domingo, mas os trabalhos de rescaldo continuariam no fim da tarde de ontem, visto que era possível ainda, encontrar pequenos focos de incêndio. Informações sobre as possíveis causas do incêndio ainda não foram divulgadas. O Corpo de Bombeiros de Americana enviou 7 viaturas e 15 homens para o trabalho de combate às chamas. A Defesa Civil e o DAI de Americana também participaram da ação, assim como bombeiros de municípios vizinhos de Santa Bárbara e Piracicaba e a empresa Suzano, que enviou 2 caminhões e 6 brigadistas. De acordo com informações da coordenadora da Defesa Civil de Americana, Marli Rodrigues, dos cerca de 25 mil metros quadrados das fábricas de Carioba, 6 mil metros quadrados foram destruídos pelo incêndio. Todos os galpões atingidos estavam ocupados por pequenas tecelagens. De acordo com ela, queimaram fios, tecidos, maquinário, material de escritório, bobinas. Enfim, foi ali um grande incêndio que destruiu parte desse patrimônio histórico de Americana. As fábricas de Carioba foram fundadas em 1875 por William Putney Houston, um confederado que migrou do sul dos Estados Unidos durante a Guerra Civil, associado aos irmãos Antônio e Augusto de Souza Queiroz. Os britânicos Clement e George Wilmot compraram a instalação em 1884 e deram o nome de Fábrica de Tecidos Carioba. Em 1944, o complexo foi adquirido pelo grupo JJ Abdala e entrou em declínio durante o início dos anos 70 até fechar em 1976. O casarão onde a família Miller morou e que foi preservado como a Casa de Cultura Herman Miller não foi atingido pelo fogo. Então, esse incêndio que atingiu as fábricas de Carioba no sábado é realmente muito triste, o que aconteceu, um patrimônio histórico de Americana que se perde ali. De 25 mil metros quadrados, 6 mil metros quadrados foram atingidos por esse incêndio. Agora são 6h35. Você está ouvindo Liberal no ar. Bom, agora são 6h35. Vamos conferir o Boletim Nacional do Coronavírus. O Brasil registrou 14.521 novos casos de coronavírus e mais 447 óbitos neste domingo. Os dados são do Ministério da Saúde. O país soma agora 4.137.521 casos de Covid-19. 126.650 pessoas perderam a vida com a doença. Mesmo com a pandemia não controlada, o feriado está marcado por aglomerações. Em Jericoacoara, no Ceará, a rede hoteleira está com 100% de ocupação. Nas ruas do vilarejo, turistas não se preocupavam em usar máscaras na noite de sábado. No Rio de Janeiro, o domingo foi marcado por praias lotadas. Além de não usarem equipamentos de proteção, turistas e moradores também não seguiram as regras estabelecidas pela prefeitura. O banho de mar está permitido no município, mas a permanência na areia ainda está proibida. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. E também teve aglomerações nas praias aqui do litoral paulista. Mais de 200 mil veículos passaram pelas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes com destino ao litoral paulista até a manhã de ontem. A Polícia Rodoviária já esperava um movimento intenso nas estradas da Baixada Santista por conta do feriadão do Dia da Independência, que é celebrado hoje. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o trecho, cerca de 200 mil veículos desceram a Serra Mar entre a meia-noite de sexta até as 9 horas da manhã de ontem, para aproveitar o feriado de 7 de setembro. E olha só, mesmo em meio à pandemia,
os números deste ano já superam os números do ano passado, quando cerca de 187 mil veículos desceram para o litoral paulista. E a situação do coronavírus aqui na região do Polo Têxtil é a seguinte: a Americana tem 4.632 casos confirmados, com 130 óbitos. Hortolândia tem 3.475 confirmações e 124 pessoas que morreram em decorrência do coronavírus. Nova Odessa contabiliza 691 casos e 34 mortes. Santa Bárbara tem 4.699 casos, com 137 óbitos confirmados. Por fim, Sumaré, que é a cidade que tem o maior número de casos confirmados e também o maior número de mortes, já contabiliza 5.313 casos confirmados e 197 pessoas que morreram em decorrência da doença. 6 horas e 37 minutos e a Índia ultrapassou o Brasil e tornou-se hoje o segundo país do mundo com mais casos de coronavírus, de acordo com dados do Ministério da Saúde da Índia. O país chegou a 4.200.000 pessoas infectadas pela Covid-19, só ficando atrás dos Estados Unidos, que tem mais de 6 milhões de casos confirmados. O Brasil tem, como a gente acabou de ouvir, 4.130.000 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O governador João Dória confirmou que a região de Campinas irá continuar na fase amarela do Plano São Paulo. A informação já tinha sido adiantada na quinta pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Foram registrados 192 óbitos na semana passada no estado, uma queda de 13% em relação à semana anterior, que teve 222 mortes. É a quarta semana consecutiva com queda nas mortes pela pandemia aqui no estado de São Paulo. 5 regiões foram reclassificadas da fase laranja para a fase amarela: Marília, Presidente Prudente, Registro, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto. Apenas as regiões de Franca e de Ribeirão Preto ainda estão na fase laranja. E com isso, 95% da população do estado está em uma área com classificação amarela. O Centro de Contingência do Coronavírus definiu que, para passar para a fase verde, a região precisa ter no máximo 40 internações e 5 óbitos por 100 mil habitantes. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que a expectativa é que a capital paulista entre na fase verde entre o dia 20 de setembro ou 10 de outubro. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, pela primeira vez desde o início da pandemia, as mortes no interior do estado atingiram um patamar maior do que a capital paulista. 6 horas e 40 minutos, Santa Bárbara descarta atividades presenciais a partir de amanhã. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste não vai retomar as atividades presenciais da rede escolar municipal em 8 de setembro. A data foi proposta no Plano São Paulo e as prefeituras têm autonomia para decidir se vão aderir ao calendário. Nesse primeiro momento, são autorizadas apenas atividades como reforço, plantão de dúvidas e utilização de equipamentos da escola. A partir de 7 de outubro, são autorizadas as aulas presenciais com limitação de estudantes. Segundo a Secretaria de Educação barbarense, o município segue avaliando a possibilidade de retomada, levando em conta a segurança coletiva que envolve o convívio das crianças e a proteção dos profissionais da educação. A pasta conta com 141 servidores que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. Isso equivale a 6% dos 2.257 funcionários. Tratam-se de servidores com mais de 60 anos ou que possuem alguma comorbidade. A princípio, os funcionários dos grupos de risco não devem retornar ao trabalho quando houver a retomada presencial. A decisão da Prefeitura vale apenas para a rede municipal. A Secretaria do Estado da Educação foi procurada e disse que aguarda a publicação de decreto dos municípios em relação às diretorias de ensino. A pasta estadual explicou que as prefeituras têm autonomia para indicar, nos decretos municipais que vão regulamentar, a retomada ou não das atividades, se a decisão é válida somente para a rede municipal ou para todas as redes, ou então deixar a definição
a cargo de cada esfera. Hortolândia autorizou a rede particular a retomar as atividades presenciais. O decreto publicado na sexta-feira permite que as instituições privadas do ensino básico, profissionalizante e superior definam se querem retomar atividades a partir de 14 de setembro. A Prefeitura lembrou que a retomada é facultativa e cabe a cada instituição. Já as 58 escolas da rede pública seguem com as aulas remotas. A Prefeitura de Nova Odessa havia informado que deveria ter uma decisão sobre o assunto nesta sexta-feira. Procurado, o município não respondeu. A Prefeitura de Sumaré disse que ainda não há uma definição. Rodrigo Alonso, para o Grupo Liberal de Comunicação. Jornal Liberal no ar. 6h42, diante da queda dos números da Covid-19 na capital paulista, a Prefeitura de São Paulo decidiu fechar o hospital de campanha do AMB. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Covas. De acordo com ele, o hospital deixou de receber pacientes na quinta-feira e deve ter as atividades completamente encerradas até o dia 10 de setembro. O hospital foi aberto no dia 11 de abril e contava com 1.800 leitos e já havia sido parcialmente desativado. Bruno Covas confirmou que 6.350 pessoas foram atendidas nesta unidade de campanha. No fim de junho, a Prefeitura de São Paulo já tinha fechado o hospital de campanha do Pacaembu e na semana retrasada, o governo do estado anunciou a desativação do hospital de campanha de Heliópolis. Julho tem maior fechamento de empresas em Americana no ano. O número de empresas que encerraram o CNPJ em julho em Americana foi o maior desde o início do ano. Houve 94 fechamentos de empresas no mês, segundo o levantamento da JUSESP e a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Apesar disso, o total de empresas fechadas nos 7 primeiros meses deste ano é menor do que no mesmo período de 2019. Foram encerrados 419 CNPJs em 2020, contra 625 no mesmo período do ano passado. A explicação pode estar no fato de que muitas empresas suspenderam as atividades, mas ainda não encerraram o CNPJ. Esse é o caso de Jean Ricardo de Souza Moreira Martins e Natália Aparecida Pereira Alves. O casal tinha uma academia no bairro Terra América há 2 anos, mas precisaram fechar o negócio por conta da pandemia. A principal dificuldade foi o aluguel. Não foi possível negociar o pagamento e eles estão com uma dívida de R$15 mil. Quando mandou fechar, tudo bem, mandou fechar por nota de segurança, mas e pra gente, empresário, né, que depende do salão de uma outra pessoa, mandou fechar essa pessoa, né, como era a discussão no caso lá com a proprietária, ela falou com essas palavras, não tem nenhuma lei que me obriga a te dar desconto, certo? Então eu acho que ficou muito vazio essa parte para o empresário em questão disso, né? Algum recurso do governo, do estado, que preparasse todas as pessoas para isso, mas deixou naquele bom senso, né? Todo mundo aí, vamos ter compreensão, né? Entender o lado de todo mundo, mas na prática mesmo não foi isso que aconteceu com muita gente, né? Então eu acho que eles deveriam ter focado um pouquinho melhor nessa paralisação total aí que fizeram e evitar falência, evitar o prejuízo para apenas uma pessoa, né? No caso, eu, o empresário. A expectativa é reabrir a academia no começo do ano que vem, em outro endereço. A Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana e Nova Odessa recebeu 983 processos entre abril e agosto. Desses, 16% se referiam a cancelamentos de empresas, 18% a aberturas e 65% a alterações. Vice-presidente financeiro da entidade, Ansley Fabiano Oliveira, acredita que muitas alterações foram motivadas como forma de reduzir custos para evitar o fechamento, com mudanças envolvendo o número de sócios, prédio e atividades. O presidente da entidade, Evandro Figueiredo Forte, acredita que há muitas empresas com as atividades suspensas sem o encerramento do CNPJ. Assim, ó, por exemplo, se eu pensar enquanto escritório, que nós falou que teve dele lá, que encerrou assim, eu tive, acho que foi um caso. Agora eu tive empresa que falou o quê?
vou mandar todo mundo embora, vou liquidar todo mundo e vou ficar nesses 3, 4 meses com ela sem movimento. E vou aguardar o mercado. Se ele reagir, eu começo a contratar novamente. Presidente da ACI, a Associação Comercial e Industrial de Americana, Wagner Armbruster, disse que a pandemia acelerou o processo de fechamento de empresas que já estavam com problemas por conta da crise. Algumas delas, segundo Wagner, teriam migrado para o modelo MEI, de microempreendedor individual. Por determinação do governador João Dória, a Junta Comercial de São Paulo suspendeu a cobrança de tarifa para a abertura de novas empresas. A medida entrou em vigor em 25 de agosto, com validade de 60 dias. O objetivo é impulsionar o empreendedorismo e estimular a economia, atenuando os impactos na geração de emprego e renda decorrentes da pandemia do coronavírus. Desde o início do ano foram abertas 620 empresas em Americana. O mês com mais aberturas foi julho, com 123 novos CNPJs. O empresário Renato Lima se planejou desde agosto de 2019 para abrir a sorveteria Lantz Ice Cream Rolls esse ano. Contudo, mesmo com tudo pronto, precisou mudar de estratégia 2 vezes antes de conseguir vender o primeiro sorvete. Inicialmente, ele pretendia vender em eventos, como casamentos e formaturas. Contudo, quando houve a proibição de aglomerações no estado, redirecionou os esforços para abrir uma sorveteria em Nova Odessa, onde mora. Antes que conseguisse finalizar a reforma do salão, aconteceu a proibição de serviços que não fossem essenciais. A solução encontrada para lançar a marca de sorvetes tailandeses de fabricação artesanal foi a venda por meio do aplicativo iFood. Ele precisou mexer na receita do sorvete para aumentar o tempo de resistência ao calor. A entrega do meu produto chega bom, chega bem, só que não é a mesma coisa que você pegar no copo, sabe? Aí no copo vem todo enfeitado, vem minha marca, vem... Você vê o produto sendo feito, né? Tendo entrega em casa, eu tô perdendo essa minha vantagem da pessoa, do cliente, ver o meu produto sendo feito. A expectativa de Renato é terminar a reforma no salão para abrir com capacidade reduzida de atendimento. O projeto de fazer os sorvetes em eventos foi adiado para o ano que vem. Marina Zanac para o Grupo Liberal de Comunicação. 6h49. O feriado de 7 de setembro só vai ser lembrado aqui na região do Polo Teixo através da Ponte da Esperança, em Hortolândia, que ganhou iluminação verde e amarela para celebrar o Dia da Independência do Brasil. A pandemia do novo coronavírus fez com que as prefeituras cancelassem desfiles e eventos para evitar as aglomerações. A solução encontrada pela Prefeitura de Hortolândia foi iluminar a ponte estaiada. A ação começou na terça e segue até hoje. Já a Prefeitura de Americana optou por materiais institucionais que serão divulgados pelas redes sociais. 6h49, o prefeito de Americana, Omar Najjar, disse na sexta-feira que a Rumo pretende honrar o compromisso firmado em 2011 e custear a construção de um novo viaduto próximo ao Amadeu Elias. A empresa é responsável pela linha férrea que corta a cidade. Entretanto, ainda não há nenhum prazo para que o elevado saia do papel. Isso porque a contrapartida só seria realizada após a duplicação do trecho ferroviário que passa por Americana, cujo cronograma não foi informado pela empresa. Essa informação foi divulgada pelo prefeito Omar Najjar no Facebook no início da noite de sexta. O problema é que eles não determinaram a data, porque esse acordo foi feito no governo anterior, mas não estipularam uma data. Então eles estão dizendo que a hora que duplicar a via férrea, aí sim eles vão dar início no viaduto. Agora, a alternativa que a gente está fazendo, que nós vamos iniciar logo agora, após o feriado, aí já está determinado, é o asfaltamento da continuação da Bandeirante, que vai sair lá no viaduto João Romano. Pedir para o pessoal que fez o estudo primeiro, se existe alguma alternativa de fazer o trânsito de lá do bairro da Colina, do Werner Plaza, voltar a ser o que era. Mas até agora não me apresentaram, e a impressão que eu tenho pela conversa que tivemos com os técnicos, se voltar a ter duas mãos ali, vai ser o caos novamente aqui no centro da cidade. É difícil tomar uma decisão dessa, que depois vai criar mais problema no tráfego aí, no trânsito, no centro. A
Rumo informou por meio de nota que o primeiro compromisso permanece válido, não tendo sido iniciadas as obras de duplicação, razão pela qual ainda não há o que se falar sobre as intervenções acordadas no instrumento para a construção de um novo viaduto em Americana. Agora 6h51. Reportagem especial. Nesta terça-feira, fará 10 anos que 28 pessoas tiveram suas vidas marcadas pela tragédia da VCA, Aviação Cidade de Americana. O acidente com um trem aconteceu na noite de 8 de setembro de 2010, quando o ônibus atravessou a linha férrea na Rua Carioba e colidiu com um trem. Das 28 pessoas, 10 morreram e outras 18 ficaram feridas, algumas com sequelas graves. Em memória às vítimas da tragédia, o Liberal preparou uma série de reportagens que serão publicadas ao longo da semana no Jornal Impresso e também aqui no Jornal Liberal no Ar. Vamos ouvir a primeira reportagem. O jornalista Vargas Filho voltava da cobertura de um empate desastroso do Rio Branco na Copa Paulista, em Jundiaí, quando o celular tocou. Do outro lado da linha, o editor do Liberal, com a edição impressa do dia seguinte praticamente fechada, passou uma instrução. Por volta da meia-noite, ele foi orientado a nem voltar para a redação, mas para ir direto à Rua Carioba, pois havia acontecido um acidente gravíssimo. Experiente nas pautas policiais, com até então 33 anos de carreira, Vargas foi até o local. Quando chegou ao cruzamento da linha férrea, viu os destroços de um ônibus da VCA, Aviação Cidade de Americana. O rangido de peças metálicas sendo recortadas pelos bombeiros ecoava pela madrugada que começara na cidade. Ainda assim, o que o jornalista dizia ouvir era apenas um silêncio. O que mais me impressionou foi o silêncio da tragédia. Vou explicar. Quando eu cheguei lá, começar o trabalho de apuração, as equipes de bombeiros estavam lá, as equipes de guardas municipais estavam lá, de policiais militares estavam lá, de socorristas estavam lá, só que ninguém falava, cara. Ninguém falava, comentava, as pessoas estavam em silêncio, parece que aquele acidente provocou um estado de choque generalizado até naqueles profissionais, né, que são treinados para atender situações de tragédia, como os próprios bombeiros. O que Vargas Filho, hoje com 60 anos, testemunhara naquela virada de noite entre os dias 8 e 9 de setembro de 2010 era o cenário de uma das maiores tragédias da história de Americana. Às 11h26 da noite, um ônibus da VCA, que fazia o transporte público da linha entre os bairros Zanaga e Matiensen, deixara o antigo terminal urbano e cerca de 150 metros depois tentara cruzar a linha férrea na Rua Carioba, antes que um trem da ALL, a América Latina Logística, carregado com 7.000 toneladas de soja, fechasse a passagem. Não deu tempo. O ônibus da VCA foi atingido em cheio e arrastado por 82 metros. No momento do acidente, havia 26 passageiros, o motorista e o cobrador. 9 morreram no local ou nas poucas horas seguintes. A 10ª vítima faleceu 3 meses depois. Outros 18 ficaram feridos, alguns com sequelas. O motorista, quem tomou a decisão de avançar os trilhos, sobreviveu. O cruzamento da Rua Carioba com a linha férrea é até hoje um trajeto comum para os ônibus do transporte municipal em Americana. 4 anos antes, após um acidente semelhante no local, mas sem vítimas fatais, a cancela que ajudava a barrar o avanço de veículos ao aproximar dos trens foi retirada inexplicavelmente. Fosse por ela, quem sabe, a história daquela noite de 8 de setembro talvez tivesse tido outro desfecho. A tragédia do VCA 141 rendeu páginas e discussões sobre a responsabilidade pelo acidente por semanas, inclusive em escala nacional. No noticiário, o luto de familiares e sobreviventes comoveu a cidade, mas o episódio também marcou a vida de quem atuou para ajudar as vítimas ou esclarecer o caso. Patrulheiro da Gama, a Guarda Municipal de Americana, Antônio Saladini, de 52 anos, ainda fala da tragédia de 8 de setembro de 2010 como se tivesse sido ontem. O horário, o número de pessoas resgatadas e as cenas daquela noite continuam na memória, mesmo após 10 anos. Ele foi um dos primeiros agentes a chegar no local onde houve a colisão entre um trem e um ônibus no cruzamento da Rua Carioba. Ele contou que, além dos guardas e do corpo de bombeiros, o acidente também atraiu ambulâncias
ambulâncias de diferentes hospitais, como Unimed, São Lucas e o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Chegando no local lá, a gente encontrou só dava para ver o prefixo do ônibus entre os trens e pessoas gritando, né, pedindo por socorro, para socorrer elas, que pessoas estavam mutiladas, a pessoa estava sem perna, vários corpos, né, embaixo da composição, vários corpos aí presos sobre as ferragens do ônibus. Esse fato me marcou bastante, cara, uma coisa terrível, cara, uma coisa que quero ver nunca mais na minha vida. Até hoje passo lá e eu lembro de tudo que aconteceu, uma tragédia mesmo. Condenado pelas mortes, o motorista Alonso de Carvalho nunca chegou a ser preso. A pena de 4 anos e 6 meses por 10 homicídios culposos e 18 lesões corporais, definida em 2014, foi convertida em prestação de serviços à comunidade. Na justiça, praticamente todas as famílias de vítimas ou sobreviventes que entraram com ações de indenização contra a VCA tiveram o direito reconhecido, mas ainda aguardam o pagamento. Maíra Torres para o Grupo Liberal de Comunicação. Aí, essa foi a primeira reportagem especial de uma série que vocês vão ouvir ao longo da semana sobre essa tragédia do VCA 141 que completa 10 anos amanhã. Agora são 6 horas e 57 minutos. Poupa Tempo de Americana abre hoje o agendamento para mutirão de RG. A partir de amanhã, o Poupa Tempo de Americana realiza o 4º mutirão para solicitações de RG. Serão atendidos aqueles que precisam do documento e que fizerem o agendamento pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br. O agendamento deve ser feito a partir das 7 horas da manhã desta segunda. Com hora marcada, os interessados devem ir até a unidade com a certidão de nascimento ou de casamento, tanto original quanto uma cópia simples, ou o próprio RG anterior, caso tenha sido emitido no estado de São Paulo. Menores de 16 anos devem ir acompanhados dos pais ou terem uma autorização assinada. Para todos os tipos de atendimentos presenciais, o Poupa Tempo de Americana vai voltar a funcionar na quinta-feira. A prioridade é oferecer atendimentos que exijam a presença do cidadão para serem concluídos, como a emissão do RG e a primeira emissão da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Como medida de prevenção ao novo coronavírus, a reabertura neste momento acontece com 30% da capacidade de atendimento de cada unidade e prioriza os atendimentos que não podem ser realizados de forma digital, com o objetivo de minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e colaboradores. Estão sendo tomadas medidas de controle de acesso, distanciamento social e protocolos sanitários. O acesso às unidades é permitido para quem tem horário agendado e a presença de acompanhantes é autorizada somente em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência. O uso de máscaras de proteção ele é obrigatório, assim como a medição de temperaturas e higienização das mãos com álcool em gel para acessar o ambiente. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação. Daí, portanto, o Poupa Tempo de Americana vai realizar o mutirão a partir de amanhã. Para você aí de casa que está interessado realmente em participar desse mutirão e solicitar o seu RG, é necessário fazer uma inscrição através do site www.poupatempo.sp.gov.br a partir das 7 horas da manhã de hoje. Leonardo Oliveira para o Grupo Liberal de Comunicação. Você está ouvindo Liberal no ar. Em setembro, o Horror Drive Tour chega a Hopi Hari. Uma atração inédita com quase 3 quilômetros de muito horror por trás de câmeras de um estúdio de gravações desativado. E a noite continua no Teatro Arena Show Drive com muita música e para terminar um incrível show de encerramento com as criaturas do Horror Drive. Tudo isso sem precisar sair do carro. Tranque bem as portas e volte a viver com um frio na barriga de verdade. Compre aqui, hophari.com.br. Faça o que te faz alegre e feliz. Já começou e vai até 22 de setembro a imperdível e tradicional quinzena do Inox Zanini. Ralador com recipiente R$ 39,90 cada. Lixeira Hércules Inox 2 litros R$ 89,90. Quinzena do Inox Zanini de 4 a 22 de setembro. Milhares de produtos à sua disposição. Loja matriz aberta aos domingos das 9 às 15 horas. Zanini, a loja da cidade. O rei da pesca
Pesca. Tudo para sua pescaria, camping e lazer. Iscas artificiais e vivas. Rua Inês Daniel Manzato, 15, esquina com Rua Limeira, no Dona Regina. Retira na loja ou entrega. 3458-1418. Ou WhatsApp 98812-3468. Falando que ouviu aqui na FM Gold, ganha 5% de desconto na sua compra. O rei da pesca. Solar Americana Energias Renováveis. Há 10 anos ajudando nossos clientes a produzir sua própria energia. Energia solar fotovoltaica, energia solar para banho, piscina e sauna. Parcelamento em até 60 vezes. Agora com linha completa em materiais elétricos e hidráulicos. Breve uma loja completa. Solar Americana Energias Renováveis. Ligue 3648-4840. WhatsApp 991991368. Resumo Gold. Passando o seu dia limpo. Música e informação com produção da Central de Jornalismo do Grupo Liberal. De segunda a sexta, 5 da tarde. Aqui, na FM Gold. A sua rádio. Jornal Liberal no ar. 7h02. Este é o Liberal no ar pelas emissoras de rádio do Grupo Liberal, a Rádio FM Gold 94.7, também a Rádio Clube AM 580, com as principais informações de Americana e região. Um grande abraço para você que nos acompanha, mesmo hoje, feriadão de 7 de setembro. Grande abraço também para o pessoal do Facebook, facebook.com/Grupo Liberal. Agora 7h02. Eleições 2020. O vereador e pré-candidato a prefeito de Americana, Rafael Macris, anunciou na sexta-feira que o Avante vai compor seu grupo político nas eleições de novembro. Com isso, o advogado e até então pré-candidato a prefeito Zé Odécio abriu mão de ser a cabeça de chapa. O vice de Rafael Macris ainda não foi escolhido. Em vídeo publicado no Facebook, Rafael disse que o líder do Avante é um sabedor da história da gente e que, acima de tudo, quer ver a Americana grande de novo. Antes de Zé Odécio, o primeiro pré-candidato a prefeito que desistiu da candidatura para apoiar Rafael foi o vereador Odair Dias, do PROS. A aliança foi anunciada no dia 20 de agosto. A convenção partidária do PSDB está marcada para o dia 12 de setembro, agora no sábado, quando será escolhido quem será o vice de Rafael Macris. Além do Avante e do PROS, a coligação conta ainda com DEM, PTB e progressistas. Agora 7h03 e ainda na eleição, os candidatos a prefeito de Americana vão poder gastar até R$1.200.000 na campanha. Os candidatos a prefeito de Americana poderão gastar até R$1.200.000 na campanha deste ano. Já para aqueles que pretendem disputar uma das 19 cadeiras da Câmara, o limite de gastos é de R$52.000. Os valores foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa é apenas a segunda eleição municipal com um teto fixo, que varia de acordo com cada município. Segundo a assessoria de imprensa do TSE, não havia nenhum tipo de controle sobre quanto cada candidato podia gastar até as eleições de 2012. Isso mudou no pleito seguinte, de 2016, quando foi definido que o limite em cada cidade seria correspondente ao valor máximo declarado na eleição anterior. Na campanha de 2012, o maior valor declarado por um candidato a prefeito em Americana foi de R$1.100.000, enquanto o de vereador atingiu R$45.000. Assim, esses valores foram estabelecidos como teto para 2016. Segundo o artigo 18 da Lei das Eleições, a cada nova eleição municipal, o valor limite da anterior deve ser reajustado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Para as eleições de 2020, a atualização atingiu 14%. O parâmetro definido pelo TSE explica a discrepância de valores máximos entre as cidades da região do Polo Têxtil. Um candidato a vereador em Santa Bárbara do Oeste poderá gastar até R$60.000, mais do que os de Americana. Entretanto, o postulante ao cargo de prefeito barbarense tem como limite R$428.000, bem abaixo dos americanenses. Quem desrespeitar pagará multa no valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar do teto fixado e poderá responder por abuso de poder econômico. Nas campanhas para segundo turno das eleições para prefeito, o limite será de 40% do previsto no primeiro turno. Os líderes de alguns partidos de Americana acreditam que a pandemia do novo coronavírus pode acabar barateando as campanhas. O motivo seria o maior foco em eventos digitais para evitar aglomerações. Pré-candidato a prefeito, Chico Sardelli, afirma que a prioridade serão as divulgações virtuais. Já o presidente do PSDB local, Roger Williams,
disse que ainda é difícil fazer uma estimativa de investimento. Heitor Carvalho, para o Grupo Liberal de Comunicação. 7h06 e mais uma informação ainda sobre as eleições. A primeira vara civil de Americana concedeu na sexta uma liminar favorável ao pré-candidato a prefeito, Chico Sardelli, para que sejam excluídas notícias falsas sobre um suposto caso de desvio de merenda. A ação foi movida pelo político contra o Facebook e o WordPress. A postagem foi feita por um único portal e compartilhada na página do veículo na rede social. A juíza determinou que as postagens sejam excluídas e sob uma pena de multa diária de R$1.000 por dia. Em material divulgado pela assessoria de imprensa, Chico Sardelli lamentou a prática de distribuição de fake news, mesmo antes do período eleitoral 7 e 6. Jornal Liberal no ar. Informação. O Senai de Americana confirmou que vai retomar as atividades presenciais a partir de amanhã, o dia 8 de agosto. O governo de São Paulo autorizou a retomada das atividades escolares a partir desta data, com retorno das aulas em 9 de outubro. E para falar sobre a preparação do colégio para retomar as atividades presenciais, a gente está na linha com o diretor da unidade do Senai de Americana, Marcelo Virgílio. Oi, Marcelo, bom dia. Bom dia a você e a todos os ouvintes aí da Rádio Gold FM. Quero aproveitar também nesse 7 de setembro, cumprimentar a todos os cidadãos brasileiros aí por esse dia maravilhoso aí, que é o dia da nossa pátria. Legal. Marcelo, conta para os nossos ouvintes como que vai funcionar essa volta, né, às atividades presenciais no Senai. Bom, como você mesma mencionou logo no início, houve aí a autorização por parte do governo estadual no que se refere ao retorno das aulas dos cursos regulares. Porém, no dia 13 de julho próximo passado, o secretário de Educação, o professor Roselli, anunciou o retorno dos cursos livres, técnicos e profissionalizantes, desde que as cidades estivessem no mínimo há 14 dias na fase amarela, respeitando, claro, todos os protocolos de segurança, de higiene, tendo como um percentual máximo 35% do total de estudantes matriculados. Face a isso, o Senai, desde o início da pandemia, vem desenvolvendo as aulas de maneira remota, porém, existem atividades práticas de oficina e de laboratórios que não podem ser realizadas remotamente. Então, atendendo essa premissa, essa autorização, tanto do governo estadual quanto do governo municipal, por parte da Prefeitura de Americana, o Senai se preparou no que se refere aos protocolos de higiene e de segurança, e nós estaremos retomando de forma gradativa o retorno das aulas somente com atividades práticas, laborais e de oficina. Tá? Então, nós estaremos recebendo esses alunos a partir de amanhã, respeitando aí todos os protocolos, uso de máscara, aferição da temperatura logo na entrada da escola, álcool gel em todos os postos, enfim, estaremos atendendo aí todas as determinações no que se refere aos protocolos que precisam ser seguidos. Legal. E Marcelo, voltam agora então todos os cursos práticos? Não, nós estaremos retornando amanhã somente com os alunos que deveriam ter sido formados em junho e com os formandos que estarão se formando agora em dezembro próximo. Então, só para que você tenha uma ideia de número, tá? Hoje, a Escola Senai de Americana, em termos de postos, quantos alunos eu conseguiria ter por período, manhã, tarde e noite? Aproximadamente 970 alunos. Nós estaremos amanhã, no período da manhã, somente com 32 alunos. No período da tarde, mais 90 alunos. Então é um número pequeno, será um retorno gradativo, priorizando aqueles alunos que estão muito próximos da fase de conclusão. Eu imagino que para esses alunos deve ter sido muito difícil, né? Justamente como o senhor acabou de falar, existem cursos que a prática é muito necessária, né? E por mais que o EAD tenha funcionado neste período, a prática faz a diferença, né? Com certeza, existem operações que o aluno precisa fazer. Então, por exemplo, né,
eu vou utilizar aqui a situação de um torno mecânico. Então tem uma operação lá, recartilhar no torno. Ele precisa recartilhar, não tem como ele fazer isso remotamente, à distância. Uma instalação elétrica, ele precisa realizar a instalação elétrica. Então, nós estaremos desenvolvendo na escola somente essas atividades práticas. As outras atividades, no que se refere à parte teórica e de tecnologia, elas foram e continuam sendo desenvolvidas de maneira remota. E mesmo com esse retorno, as atividades remotas também seguem, né? Com certeza, porque nós temos os alunos que iniciaram há pouco tempo, né? Os alunos, nós chamamos de termo, cada semestre é termo. Então tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto termo. Os demais alunos estarão tendo aulas remotas, tá? Vale frisar também que quando o professor Rosielli anunciou o retorno dos cursos livres técnicos e profissionalizantes, autorizando desde que as cidades estivessem há 14 dias na fase amarela, amanhã nós vamos estar há 29 dias na fase amarela. Então, estamos fazendo tudo isso de uma maneira muito responsável e criteriosa para que possamos aí reduzir ao máximo toda e qualquer possibilidade aí de contágio no que se refere à Covid-19. Legal, Marcelo, pelo menos aqui em Americana, o Senai vai ser o primeiro a retornar, né? Esse retorno, vocês sendo o primeiro, gera algum tipo de insegurança, algum tipo de ansiedade? Como que está sendo essa preparação para o retorno, a primeira escola de Americana a retornar às aulas? É claro que o momento é um momento delicado, a ansiedade ela permeia as nossas vidas, tá? Mas nós fizemos contato com os alunos, com os familiares, expusemos aí toda a questão que envolve a preparação da escola. Fica aqui o convite também, né? Para que outras pessoas que tiverem interesse, que possam aí conhecer tudo aquilo que nós fizemos e estaremos fazendo a partir de amanhã no retorno desses alunos, tá? Vale frisar também, o Senai de Campinas já retornou praticamente há 15 dias atrás, a Escola Senai de Santa Bárbara do Oeste retornou no último dia 31 de agosto. Então, apesar do Senai de Americana aí ser a primeira, né, no que se refere a cursos técnicos e profissionalizantes, a estar retornando com as atividades, muitas escolas do Senai já retornaram. Nós optamos aí pelo início, pela retomada a partir de amanhã, depois de um feriado, com isso também ganhamos um tempo maior aí para que pudéssemos ter uma preparação e deixar a escola 100% segura. Legal. Marcelo, aproveitando que você está aqui na linha com a gente, né? Nos dias 19 e 20 deste mês, o Senai também vai fazer um evento solidário, né? O Drive-Thru Solidário. Você pode explicar o que vai ser essa ação e convidar os ouvintes a participar? Muito bem lembrado, agradeço aí essa oportunidade. O Drive-Thru Solidário é uma atividade aí de solidária que visa, claro, né, solidária, atender aí instituições carentes, tá? Sempre quando o Senai desenvolve uma campanha, seja campanha de arrecadação de agasalhos, uma campanha de arrecadação de brinquedos no final do ano, essa campanha tem por objetivo transmitir, desenvolver junto aos nossos alunos a questão da solidariedade, né? Eu sempre digo que uma profissão deve ser consequência do homem, de um homem, e não o contrário. Então é muito importante trabalhar essa questão junto aí ao alunado como um todo. Então nesses dias, no dia 18 e no dia 19, próximo futuro, sábado e domingo, nós estaremos lá ali na portaria da escola, na Avenida Brasil, número 2801, nós estaremos recebendo itens de higiene, de limpeza, alimentos não perecíveis. Estaremos ali arrecadando, recolhendo esses produtos para que depois possam ser destinados aí a entidades, a pessoas necessitadas aí, não só de Americana, mas de toda a nossa região. Então fica aqui o meu convite para que as pessoas exercitem aí a solidariedade, né, junto aos irmãos mais necessitados. Bacana, Marcelo. Muito obrigada pela participação aqui no Liberal no Ar. Eu é que agradeço mais uma vez o apoio do Grupo Liberal, da Rádio Gold FM. Desejo a todos aí um excelente dia.
Um abraço, esse foi Marcelo Virgílio, diretor do Senai de Americana, comentando a preparação da escola para retomar as atividades presenciais a partir de amanhã, 7h16. Informação na medida certa. Liberal no ar. São 7h16. O vendedor Wilkins Juliano Correio de Araújo, de 38 anos, afirma que não consegue manter um medicamento necessário para manter um rim saudável, que foi transplantado da sua irmã cerca de 3 anos atrás. Ele mora no bairro Jardim das Orquídeas, em Americana, e sofre de doença renal crônica. Caso ele não consiga o medicamento na farmácia central, que fornece remédios de alto custo, ele vai ter que voltar a fazer sessões de hemodiálise. O remédio em questão é o Everolimo, utilizado no tratamento de câncer renal avançado e que também é utilizado na prevenção de rejeição de órgãos transplantados. Araújo afirma que cada caixa do medicamento custa R$ 3.500 e dura cerca de 15 dias. Até a data do mês 7, não tive problema algum com a entrega desse medicamento. Porém, do mês 7, eu não consegui pegar um deles, que se chama Everolimus. É um medicamento indispensável no tratamento desse órgão, né, para manter esse órgão sadio. É assim, tô penando demais com a falta desse medicamento. Hoje, tô bem dizer zero dele. Eu consegui uma doação mês passado, no qual, como eu uso 4 medicamentos desse por dia, preciso de 120 comprimidos mensais para que eu possa prosseguir o tratamento, né? No qual a última retirada desse medicamento foi o mês 7. Preciso muito desse medicamento, não posso ficar sem. Caso aconteça, a minha volta para a máquina seria inevitável. A Secretaria de Saúde de Americana e o Ministério da Saúde não retornaram os questionamentos do liberal. Agora 7h18, família de bebê faz campanha por remédio mais caro do mundo. 12 milhões de reais. Essa é a cifra que a família da pequena Aisha Gorki, de apenas 4 meses, está tentando levantar para que a bebê possa crescer sem os efeitos da AME, atrofia muscular espinhal. A família mora em Americana e descobriu que a filha sofria da doença após o pediatra notar anormalidades no desenvolvimento motor. O diagnóstico confirmou que ela sofria de AME1, o tipo mais agressivo da síndrome rara e degenerativa. A doença interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, afetando gestos como respirar, engolir e se mover. Atualmente, não há cura para a AME. Existem alguns medicamentos que amenizam o problema por meio da substituição da proteína em falta. Entre eles está o Spinraza, incorporado ao SUS no ano passado. Um tratamento revolucionário que busca reparar os genes para que eles sejam capazes de produzir as proteínas em quantidades normais. Foi lançado no ano passado nos Estados Unidos. O Zolgensma foi lançado no mercado americano ao custo de $2 milhões. É esse tratamento, atualmente considerado o mais caro do mundo, que a família está tentando custear. Os pais de Aisha estão focados nos cuidados com a pequena, que está internada e recebendo o tratamento de suporte. A mãe de Aisha, Cristiane Gork, conversou rapidamente com o liberal na semana passada via WhatsApp e apelou por doações. Estamos aqui na luta pelo medicamento que pode salvar a vida dela, que é o Zolgensma. Esse medicamento milionário, revolucionário e inovador. É o medicamento que ela precisa para cura e para ela ter uma vida saudável, um bebezinho saudável, ser uma criança saudável. O que você puder fazer para ajudar é muito bem-vindo. Uma oração, compartilhar o vídeo, seguir ela no Instagram, divulgar a campanha dela, lembrando sempre que é uma corrida contra o tempo. A gente tem que buscar esse medicamento, ela tem que tomar esse medicamento o quanto antes. Coração de mãe fica pequenininho, mas tenha certeza que a gente vai conseguir, porque a gente não desiste nunca. O ideal é que a criança receba o tratamento antes dos 6 meses. Contudo, bons resultados foram observados entre crianças com menos de 2 anos de idade. A AME1 é muito agressiva e é raro que crianças acometidas pela síndrome sobrevivam até essa idade.
idade. Amiga e vizinha da família, a fisioterapeuta Cristiane Felca, de 45 anos, contou que a bebê conseguiu tratamento com o Spinraza junto ao Hospital das Clínicas da USP. O tratamento deve começar nesta terça-feira, dia 8 de setembro, na capital paulista. Apesar disso, a família está empenhada em conseguir o Zolgensma. Até o fechamento desta reportagem, a vaquinha online havia arrecadado pouco mais de R$51 mil. Por meio do perfil no Instagram, @viva.aisha, a fisioterapeuta atualiza a rotina da família com fotos enviadas pelos pais e orienta sobre como podem ser feitas doações. A família também deve apelar para a via judicial. Segundo a fisioterapeuta, um advogado está elaborando o processo com o objetivo de obrigar o Estado a custear o tratamento. O Zolgensma foi registrado na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em agosto deste ano. Até o momento, a farmacêutica Novartis ainda não deu início à comercialização no país e o preço no mercado brasileiro ainda não foi definido. A farmacêutica disse ao Liberal que a próxima etapa envolve a aprovação de preço na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que deve acontecer nos próximos meses. A expectativa é que a comercialização tenha início ainda neste ano. Com relação ao valor cobrado nos Estados Unidos, a farmacêutica argumentou que a substância demanda a aplicação de apenas uma dose, enquanto outros tratamentos crônicos podem extrapolar o valor cobrado pelo Zolgensma. A Novartis exemplificou que um tratamento com início aos 5 anos de idade e realizado ao longo de 4 décadas pode chegar a R$87 milhões. Em nota, a Novartis disse ainda que o custo de tais terapias reflete décadas de pesquisas científicas, investimentos em cadeia logística e manufatura em larga escala. Bruno Moreira, para o Grupo Liberal de Comunicação. Contexto, a opinião do Grupo Liberal. 7h23. Na semana passada, a Câmara de Americana aprovou um projeto que obriga a Prefeitura a divulgar a lista de medicamentos disponíveis na rede municipal de saúde para retirada gratuita dos pacientes. A importância da medida, que ainda depende da sanção do prefeito, é o tema do contexto de hoje, com o editor executivo do Grupo Liberal, João Colossali. Bom dia, Thalita. Bom dia, Leonardo. A Câmara de Americana aprovou na sessão da última quinta-feira um projeto de lei que obriga a Prefeitura a informar em seu site oficial a lista de medicamentos que está disponível para retirada gratuita na rede municipal de saúde. A proposta foi votada em segunda discussão e agora aguarda a sanção do prefeito Omar Najar para entrar em vigor. Segundo o projeto, a Prefeitura deverá publicar quais são os medicamentos distribuídos pelo SUS que estão disponíveis e os que estão em falta. A divulgação se dará de duas formas. Em uma delas, pela internet, no site da Prefeitura, e em outra, uma lista deve ser afixada nas unidades de saúde e nos postos de distribuição. A iniciativa, de autoria dos vereadores professor Padre Sérgio, do PT, e Odir Demarque, do PL, é positiva e deve ser acatada pelo município. É recorrente a reclamação dos que necessitam, muitas vezes, de remédios de alto custo e que se deslocam até as unidades para a retirada, mas se deparam com o estoque vazio, sem qualquer aviso prévio ou até mesmo previsão ou explicação. Graças ao avanço de legislações que promovem a transparência nos atos públicos, muitas das informações de governos em diferentes instâncias estão disponíveis de fácil acesso na internet. Obviamente, há muito a se evoluir em termos de didatismo e intuitividade na apresentação dos dados, de forma que, além de acessíveis, eles sejam também compreensíveis. Mas os avanços são notáveis. Em Americana, por exemplo, informações sobre os gastos com funcionalismo, contratos, legislação, entre outros, estão devidamente dispostas no site da Prefeitura. Possibilitar então que um serviço tão fundamental como a distribuição de medicamentos ganhe a possibilidade de ser acompanhado pelos que dependem dele é uma boa medida. Que se ratifique e que se dê publicidade à iniciativa. João Colossali, para o Grupo Liberal de Comunicação. 7h25. Esportes.
A americanense Débora Costa, de 29 anos, já está em sua nova equipe. Na semana passada, a armadora titular da seleção brasileira de basquete se apresentou no Luleå Basquete da Suécia, primeiro time estrangeiro da carreira. Ela vai entrar em quadra a partir de outubro no campeonato nacional. A fase classificatória já tem tabela definida, com programação até março do ano que vem. No mês seguinte, começam os playoffs. O repórter Rodrigo Alonso entrevistou a atleta para falar sobre objetivos e perspectivas. O objetivo é ser campeã com o meu novo time. Eu quero ganhar mais experiência, mais confiança e poder agregar mais coisas ao meu jogo. Eu acredito muito que eu vou evoluir profissionalmente, pessoalmente, e estou muito feliz com essa oportunidade. E Débora, na sua opinião, o quanto essa experiência vai agregar para a sua carreira? Com certeza vai agregar muito, tanto dentro de quadra quanto fora de quadra. Meu primeiro dia aqui já foi excelente, tanto no treino, na academia, com os médicos. Fui muito bem recebida e estou muito feliz. E como você tem lidado com essa mudança, já que será a sua primeira experiência em um clube estrangeiro? Eu tô bastante animada. É minha primeira vez fora do Brasil, um desafio diferente, mas eu tô bem aberta a tudo que possa acontecer, tanto coisas boas quanto ruins, para lidar com elas, o melhor possível e poder evoluir. E como que surgiu essa oportunidade para você de jogar na Suécia? A oportunidade surgiu depois do torneio que eu fiz com a seleção brasileira em fevereiro, e depois disso eu tive alguns times que tiveram interesse em me contratar. Meu agente foi conversando comigo e nós escolhemos Luleå como sendo a melhor opção. Débora Costa foi revelada pela ADCF Unimed de Americana e conquistou 2 títulos nacionais pela equipe profissional da cidade. E ainda no esporte, vamos conferir com o Bruno Moreira como foi a rodada do fim de semana do Brasileirão. Bom dia, Bruno. Oi, Thalita, bom dia para os ouvintes do Liberal no Ar que acompanham a gente nesta segunda-feira, nesse feriado nacional. Tratando, portanto, do Campeonato Brasileiro e dos jogos que marcaram a 8ª rodada, destaque entre os paulistas para a manutenção do São Paulo como vice-líder da competição nacional. O tricolor ganhou ontem do Fluminense por 3-1 de virada no estádio do Morumbi e permaneceu logo atrás do líder Internacional, agora com uma diferença de apenas 1 ponto, já que o Inter tropeçou na rodada e ficou no empate em casa com o Bahia por 2-2. Ainda no Morumbi, ontem o Wellington Silva abriu o placar para o Fluminense no primeiro tempo, mas o São Paulo, na segunda etapa, marcou 3 vezes. Os 2 primeiros gols do São Paulo logo com 8 minutos do segundo tempo para resolver logo a diferença no marcador. Brenner aos 4, Luciano aos 8 minutos do segundo tempo. E aí o São Paulo fechou a conta com o Vitor Bueno já nos acréscimos da etapa final. São Paulo 3, Fluminense 1. Vitória também do Palmeiras. Fora de casa, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou do Bragantino por 2-1 em Bragança Paulista. Claudinho abriu o placar para o time de Bragança, Gabriel Veron e o William viraram o placar e deram a vitória ao Palmeiras. Esses os duelos que envolveram os paulistas no domingo. Já no sábado à noite, o Corinthians não passou de um empate com o Botafogo por 2-2. Fagner e Jô marcaram os gols do Timão nesse duelo que marcou o primeiro jogo com o novo nome do estádio corintiano, agora Neoquímica Arena. E ainda no sábado à noite, o Santos ganhou do Ceará por 1-0 fora de casa. Felipe Jonathan marcou o gol da vitória santista. Classificação do Campeonato Brasileiro depois dessa 8ª rodada. A liderança permanece com o Internacional com 17 pontos e logo em seguida vem o São Paulo com 16. O G4 ainda tem o Atlético Mineiro com 15 pontos e o Vasco da Gama que tem 14. Entre os demais paulistas, as posições de cada um, o Palmeiras é o 6º colocado com 13 pontos, o Santos aparece em 7º com 11 e o Corinthians é o 11º com 9 pontos. O Red Bull Bragantino está na turma do Z4, a zona de rebaixamento, que tem Coritiba com 7 pontos, Atlético Goianiense com 6, o time do Bragantino também com 6 e o Lanterna Goiás com 4 pontos ganhos. Muito bem, esse é o panorama da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada neste fim de semana, entre sábado e domingo. A partir de quarta-feira, uma nova rodada começa e a gente traz os destaques aqui no Liberal no Ar.
Bruno Moreira para o Grupo Liberal de Comunicação. 7h30. Termina aqui o Jornal Liberal no ar desta segunda, 7 de setembro de 2020. Apresentação de Thalita Bristotti. Trabalhos técnicos de Márcio Biondo. Produção e edição Maíra Torres. Coordenação de jornalismo Bruno Moreira. Coordenação de programação Cris Correia. Edição executiva de João Colossali e a direção geral é de Fernando Giuliani. Tenham todos uma ótima segunda, um bom feriado, boa semana e até amanhã. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir